Olá, você está na Academia do Automóvel, seja muito bem-vindo. No bate-papo de hoje nós vamos abordar um assunto que normalmente gera muita dúvida aos proprietários de automóveis. Como identificar a correta bateria para o seu veículo, seja ele para um carro de passeio, caminhão ou uma moto. Você já passou por isso e ficou na dúvida em qual bateria utilizar? Você sabe o que é CCA e corrente de partida? Você sabe o que é ampere-hora? Você sabe em que lado da caixa da bateria está o polo positivo? Será que essa bateria que te indicaram vai caber no espaço que há no veículo? Pois é, não é tão simples escolher uma bateria. Neste vídeo vamos te dar dicas corretas e valiosas para acertar de primeira. Acompanhe comigo. Então vamos lá, podemos comparar uma bateria com a caixa d'água da sua residência. A função da caixa d'água é armazenar água em quantidade suficiente para um determinado período de consumo, não é isso? Já tinha pensado nisso? Suponha que o consumo de água na sua residência diariamente seja de 650 litros e o fornecimento de água na sua rua é a cada 3 dias. Qual é o tamanho da caixa para você não ficar sem água? Vamos lá, 650 vezes 3 dias dá 1950. Portanto, a caixa deve ter um volume de no mínimo acima desse valor, não é mesmo? Se tiver menos, significa que você em algum momento vai ficar sem água. No mercado, você encontra caixas d'água de volumes padrões, do tipo de 500, 1.000, 1.500 e 2.000 litros, e assim por diante. Você já deve ter visto que, em geral, temos 2 formatos de caixa. Tem as quadradas e as redondas, como você está vendo aí na figura na tela. O formato escolhido determina o tipo de base que deve ser feita ou deve ter para suportar a caixa. Da mesma forma, as tubulações e conexões terão comprimentos e formas diferentes. Não dá para colocar uma quadrada no lugar de uma redonda. Da mesma forma que uma caixa d'água, a bateria tem a função de fornecer energia elétrica por um determinado período para os equipamentos de um veículo. Energia essa para dar partida no motor térmico, por exemplo, e manter todos os equipamentos operantes. Para comprar uma caixa d'água, temos que saber o volume e o formato. Já para a bateria, temos que saber o formato da caixa, a posição dos polos positivo e o negativo, a capacidade em amperes-horas, a corrente de partida, a reserva de capacidade e se é sem manutenção ou selada. Nossa, como saber? E onde encontrar tantas informações? Vamos lá, vou te ajudar a descobrir essas informações. As baterias são fabricadas respeitando determinadas normas, SAE, EN, DIN, etc. Por norma, todas devem ter na parte superior uma etiqueta com as seguintes informações: capacidade nominal em ampere-hora, ou C20, corrente máxima de partida, que é o CCA, RC, reserva de capacidade, tipo ou formato da sua caixa. Este código varia em função do fabricante, polaridade, sentido de montagem do polo positivo. Na figura, temos um exemplo desta etiqueta. A seguir, esclareceremos cada um destes itens. Continue com a gente. O que é capacidade nominal em ampere-hora, ou C20? É a quantidade disponível de eletricidade de uma bateria ou célula medida em ampere-hora. 20 ampere-hora, 50 ampere-hora, etc. Semelhante ao tamanho de uma caixa d'água. Exemplo, 500 litros, 1.000 litros. O C20 é a capacidade em 20 horas, conforme norma BNT. Na verdade, é quanto a bateria fornece de corrente em 20 horas. Ampere-hora, a quantidade de eletricidade fornecida durante 1 hora por uma corrente cuja força média é de 1 ampere. Exemplo, uma bateria que fornece 5 amperes durante 20 horas, 5 amperes vezes 20 horas, a capacidade de 100 ampere-hora. Comparando com a caixa d'água, seria a vazão em litros por hora. Se sua caixa de 1.000 litros demorou 20 horas para esvaziar, vamos dizer que tem uma vazão de 50 litros por hora. É fundamental que a capacidade nominal seja respeitada na hora da troca, principalmente nos veículos com sistemas eletrônicos de gerenciamento de bateria. Menos capacidade implica em uma série de defeitos intermitentes. Lembre-se, caixa d'água menor te deixa sem água, bateria menor teu carro te deixa na mão. Geralmente quando você mais precisa dele, não é assim?
Corrente máxima de partida, CCA ou CA. O que é isso? O CCA, o Cold Cranking Ampere, que é o corrente de arranque a frio, é um importante complemento na observação das características do produto. O CCA indica a corrente máxima que a bateria pode fornecer na partida, principal função do produto no veículo. Quanto maior for o CCA, melhor será o desempenho da bateria. O teste de CCA é regulamentado pela norma internacional SAE J537 e determina a corrente elétrica fornecida pela bateria durante 30 segundos, mantendo a tensão final maior ou igual a 7,2 volts, a temperatura de menos 18 graus Celsius ou 0 grau Fahrenheit. Para o teste de CCA da linha de motocicletas, a norma adotada é a SAE JIS a menos 10 graus centígrados, ok? O CA é o teste para medir a corrente de partida a uma temperatura de 25 graus, ok? O CCA é a corrente de partida, ou seja, a quantidade de energia que a bateria disponibiliza nessa fase. No momento da partida, todos os equipamentos elétricos e eletrônicos do veículo devem ser alimentados, com no mínimo 11 volts e ainda fornecer energia para a bomba de combustível, velas, bicos injetores, borboleta de aceleração e para o motor de partida, fazer girar o motor de arranque. Ufa, é muita energia necessária, não é mesmo? Se a tensão cai para menos de 10 volts, podemos dizer que o veículo desmaiou. Os bicos não têm energia para serem acionados e a bomba não produz a pressão suficiente. A borboleta de aceleração não se abre, etc, etc. Ou seja, faltou tensão suficiente para manter os diversos módulos eletrônicos funcionando e o carro não vai funcionar. Simples assim. Portanto, na troca de uma bateria, busque uma com o mesmo valor de CCA ou até superior se for possível, ok? Veículos importados da Europa podem vir com baterias fabricadas e identificadas pelas normas EN ou DIN, que possuem procedimentos de teste diferentes do SAE, e desta forma vamos encontrar valores diferentes de CCA. Nestes casos, temos que utilizar uma tabela de conversão de CCA da norma SAE para a norma EN ou DIN. Como podemos ver na tabela, uma bateria com CCA N de 280 deve ser substituída por uma nacional de norma SAE de 300 A. Para resumir, podemos dizer que o CCA é a altura da caixa d'água em relação ao chuveiro. Quanto mais alta a caixa, melhor vai ser o jato d'água para o banco. Chegamos na reserva de capacidade ou taxa de capacidade de reserva. Reserva é o período de tempo em minutos durante o qual uma bateria nova e totalmente carregada consegue fornecer 25 A a 27 graus, mantendo uma voltagem de terminal de 1,75 volts ou maior por célula, 10,5 volts para uma bateria de 12 volts. Essa taxa representa o período de tempo durante o qual a bateria consegue operar acessórios essenciais se o alternador do veículo falhar. Este valor não é encontrado normalmente na etiqueta da bateria e é fornecido no catálogo do fabricante. Na figura ao lado, podemos ver um exemplo do catálogo da Eliar, onde o RC da bateria é de 75 minutos. Para a bateria da figura, aplicada em um veículo, caso o alternador falhe durante o uso, o motorista terá o motor funcionando por aproximadamente 1 hora antes de tudo se desligar. Mesmo um veículo a diesel, atualmente, não vai conseguir funcionar sem bateria. Podemos dizer que reserva de bateria é como o tamanho da sua caixa d'água. O último item a verificar no momento da escolha de uma bateria são as dimensões da carcaça e a posição dos polos. Lembre-se, os cabos positivo e negativo não têm versatilidade de se adaptarem, nem o espaço para a bateria do carro. Portanto, escolha a que caiba no espaço e tenha os polos na posição igual às do veículo. As baterias automotivas, de modo geral, têm sua caixa em formato de paralelepípedo, com variadas dimensões e posição dos polos negativos e positivos.
Para definir cada um dos modelos, os fabricantes criam seus próprios códigos. Analisando as figuras, fica fácil perceber as diferenças que para uma bateria das mesmas dimensões, temos duas posições dos polos positivo e negativo, bem como em qual das faces superior da bateria estão localizadas. Agora que você conhece a identificação da bateria, fica mais fácil verificar qual está no seu carro e buscar uma nova. Principais informações necessárias. Resumindo, capacidade nominal em ampere-hora, corrente máxima de partida, que é o CCA, tipo ou formato da sua caixa, polaridade e sentido de montagem do polo positivo. Um detalhe importante, se o veículo que precisa de uma nova bateria está com a bateria original e você tem certeza que ainda é original, basta colher os dados da etiqueta e buscar uma semelhante. Se você não tem certeza se é a correta que está no veículo, busque informações no manual do proprietário ou no site do fabricante. Lembre-se, nos veículos atuais não adianta tentar inventar. Não vai conseguir enganar a eletrônica, por mais que alguns mágicos da internet prometam. Opa, estava esquecendo de um item que falamos lá no início. Como saber se a bateria é com ou sem manutenção? A bateria automotiva é composta de 6 células, com placas de chumbo e óxido de chumbo, imersas em uma solução aquosa de ácido sulfúrico, eletrólito. Cada célula gera 2,1 volts, totalizando 12,6 volts quando totalmente carregada. Até o início dos anos 90, se usava eletrólito líquido, que durante o aquecimento, provocado pela recarga, ia evaporando. Em função disso, periodicamente era necessário conferir o nível, como mostra na figura 1. Cada célula possuía uma tampa de acesso para verificação e reposição do eletrólito. Atualmente, se usa um gel como eletrólito, eliminando a necessidade de verificação de nível. As baterias atuais não têm a tampinha de acesso às células. Na figura 2, portanto, a bateria sem manutenção. Espero que essas informações tenham sido úteis a você. Obrigado por assistir mais um vídeo da Academia do Automóvel. Aqui a informação é simples, descomplicada e direto da fonte. Se gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo. Não fique com ele só para você. Um forte abraço e até a próxima.